Vamos aqui para essa palavra que desde o começo da semana nós temos recebido ela para refletirmos. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócios real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aqui a palavra nos mostra que nós não somos qualquer um. Aquela mensagem que a gente sempre fala, Deus me ama, que eu não sou uma pessoa qualquer, eu sou especial. Sou um separado. Sou uma pessoa que deve se considerar excluída do mundo, excluída de todas aquelas coisas que a gente já viu, já fez, já viveu e também já se arrependeu. Porque apesar de sim nós termos cometido erros e termos feito coisas das quais nós nos envergonhamos, a Bíblia diz aqui no final nós estamos. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, eu começo pelo fim, que a primeira coisa que não cabe mais à nossa vida é a culpa que muitos ainda carregam. Aquela culpa, sabe, como é que a gente vê que uma pessoa ela ainda vive debaixo do jugo da culpa e não do jugo suave de Jesus? Quando ela não crê que foi perdoada. Porque direto aparece alguém que, está acontecendo tal coisa na minha vida, está acontecendo tal situação na minha vida, eu estou vivendo isso. Será que é por causa do que eu fiz lá atrás? A Bíblia não diz que chove para o justo e para o ímpio? É ou não é? A Bíblia não diz que o sol brilha para o justo e para o ímpio? Ou seja, o ímpio só vive coisas ruins? Não.
O ímpio só vive desgraça. É um dia de dor mais aguda do que o outro? Não. O ímpio também vive seus momentos bons. Constatando isso não é uma coisa, não é uma questão de opinião, não é a minha opinião, isso é a realidade. É igual alguém dizer assim, não, o ímpio ele não conquista nada, né? Até os cegos veem isso. Até os cegos podem ver, porque se eles não veem, eles vão lá e vão tatear. De quem que isso aqui é? Do ímpio. Eles vão ver que o ímpio conquistou, que o ímpio tem. Da mesma maneira, a gente precisa dissociar algumas coisas. Tem gente que quando passa pela prova, quando passa pelo momento difícil, quando entra num momento de dor, prova que essa pessoa não está realmente perdoada. Ah, mas então realmente Deus não perdoou. Não, ela não se arrependeu, ou ela não creu. Porque a Bíblia diz que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Então, se uma pessoa ela pega e ela fica nessa culpa, essa é uma prova de que ela não crê. Isso aqui é perigosíssimo, porque ela não está crendo nela, ela não está crendo em Jesus. Porque eu não sou perdoado, eu não fui perdoado porque em algum momento eu mudei. Não é por isso que a gente foi perdoado e é perdoado. Eu sou perdoado porque eu pedi em nome de Jesus. Então, quando eu peço a Deus algo em nome de Jesus, ali ele olha, em vez de olhar para mim, a pessoa que pecou, que fez, que cometeu aqueles erros, aquelas falhas, às vezes até que passou por cima daquilo que já sabia. Deus não olha para mim, Deus olha para Jesus. E por causa de Jesus, Ele me perdoa. Então, esses pecados, eles não são imputados sobre mim. Ah, mas e as coisas que a gente acaba vivendo? Não é por causa do pecado específico que você cometeu. É por causa do pecado. Como o ímpio vive coisas boas e ruins, a gente também. É o pecado que está no mundo, é o pecado, entendeu? Que você está envolvido hoje. Aquilo que às vezes você ainda vacila, falha. E por isso também hoje tem a esperança em Deus. E tem que buscar a esperança e crer que Ele é, né, a porta de entrada no céu, o Senhor Jesus. E colocá-lo como prioridade da sua vida. E não colocá-lo como uma das opções que você tem na vida. Não eu tenho Jesus. Não, Jesus tem que ser a nossa pedra angular, que era aquela pedra que tinha um ângulo reto e que ela fazia toda a diferença numa construção. Porque imagina num tempo que não se tinha máquinas e equipamentos e ferramentas como hoje se tem, que você faz a pedra do jeito que você quer. Então, encontrar uma pedra angular era encontrar uma pedra diferenciada, que ela ia ser a base, né? Imagina, pedra angular, ela ia ter o ângulo reto, por isso chamava angular, e ela ia ficar como base. Ela fica sobre o chão e ela é reta. E a Bíblia diz que nós ou encontramos a pedra, nós, no caso, que conhecemos, que ouvimos a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz, que não tem mais a terceira opção para nós. Quais são as opções que tem? Jesus é a pedra viva. E eu me torno uma pedra viva por causa dele. Quer dizer, eu creio. E quando eu creio, tudo na minha vida passa por Jesus. Essa é a condição que Deus coloca sobre nós.
A partir do momento que eu creio em Jesus, eu não vivo mais sem Jesus. Veja que Paulo, Pedro, Tiago, os que vieram depois de Jesus e o que eles escreveram, você não vê mais eles fazendo alguma coisa, eles vivendo alguma coisa sem ser para Jesus. E isso vai muito além de falar, sabe, a palavra Jesus, o nome de Jesus, 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 Jesus. Não, eu passo a viver. E, inclusive, a minha identidade, ela tem que ter a ver com Jesus. Eu pego as minhas mazelas e as minhas misérias interiores, aquilo que uma vida inteira eu senti, e eu olho para Jesus. Eu olho para as faces de Jesus. Cada evangelho mostra uma face diferente de Jesus. A face do reino dele, a face de leão, a face de boi, que é o que está lá no livro de Marcos, que é o servo, aquele que serviu, que veio para servir, ensinou que maior é o que serve e deu exemplo disso. Em Lucas, a face do homem, o humano, a pessoa que interage, que tem pessoas, que vive com pessoas, que vive para pessoas. E, por fim, a face da águia, que é o livro de João, que mostra nele acima, não só o nome, mas ele, a sua presença acima de todos, como a altura que uma águia voa e a sua majestade e soberania. Então, eu não vou ser mais aquela pessoa, se eu era o tímido, eu não vou ser o tímido não porque alguma coisa, não é um curso que eu fiz, não é um evento que eu participei, é porque eu creio em Jesus. Então, em Jesus agora, por causa dele, no nome dele, eu fui liberto, como está lá em Gálatas 5. Pois foi para a liberdade que quem nos libertou? Que Paulo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, ainda eu sou preso no quê? Eu sou preso na opinião das pessoas, principalmente a opinião contrária. Então, eu me intimido, porque tímido vem de intimidação. Eu não vou falar isso aqui porque eu posso ser aqui condenado, julgado pelas pessoas e elas não gostarem de mim. Eu estou livre. Eu não faço isso aqui porque lá atrás eu fazia, isso me remete. Eu estou livre. Cristo me libertou. Eu vivo nele. Eu ando com ele, eu vivo para ele. O Espírito Santo, que é o Espírito que estava em Jesus, ele está comigo. Ele está em mim. E ele se move por meio de mim. Pela minha boca, ele vai chegar e ele vai falar com as pessoas. Pelo que está dentro de mim, ele vai me dar uma resistência para algumas coisas que naturalmente eu não tenho. Quantas coisas que hoje você resiste, que você ouve, afrontas, que você vê, cenas impactantes, cenas terríveis, e que a tua atitude hoje não é como era antes, aquela atitude fraca, frágil, aquela atitude de quem cede rápido, e hoje você está ali firme, você mantém essa atitude, essa postura firme. Por quê? Porque você sabe que Jesus está com você. Hoje você não é mais aquela pessoa que passa pelas coisas, reclamando, murmurando e fazendo. Por quê? Porque você sabe que tem um propósito, que como Jesus, eu não quero passar por isso, mas que seja feita a tua vontade. Quantas coisas que a gente tem na vida que a gente também, como Jesus, se for possível, passa de mim esse cálice. É ou não é? Se for possível, passa de mim.
Mas aí você lembra de Jesus, no entanto, que seja feita a tua vontade. Qual que é a vontade de Deus aqui? É que eu faça? É que eu vá? É que eu haja nisso aqui? É que eu tome essa atitude? A vontade de Deus é essa? Tal como Jesus eu faço também. Só que esse é o lado da pedra viva. Então, pedra é firme, mas é vivo. Está presente. É o Emanuel, é o Deus conosco. Não é o Deus no céu, é o Deus aqui. Jesus é o Deus aqui, é o Deus comigo. É o Deus no nosso meio, é o Deus conosco. Não é aquilo que muita gente, sabe, aprendeu e olha para um Deus que vem de vez em quando visitar, e alguns ainda aprenderam, né, que Deus vem visitar com castigo, Deus vem visitar para levar alguém. Por exemplo, uma coisa que não cabe na vida de um cristão. Esse é um assunto muito delicado e muito pouco é falado. E eu ainda, às vezes que eu falei sobre isso, eu acabo perdendo gente, porque tem gente que não lida bem com isso. Mas, você quer uma coisa que divide uma pessoa e que faz algumas pessoas mostrarem que elas realmente acreditam e que para elas Jesus é a pedra viva e elas se tornaram uma pedra viva junto com Jesus? É a morte. Uma pessoa perder um familiar. Pessoa direta, pai, mãe, filho, irmão. É onde você vê uma pessoa que crê. Você vai dizer assim, mas como é que a gente sabe? Só quando acontece. Porque eu tenho consciência que falar da perda de alguém é absurdamente mais fácil do que perder alguém. É ou não é? Falar da perda de alguém é algo fora da situação. É uma situação que a gente narra, mas não dá para imaginar. Porque qualquer situação, para quem tem a pessoa, você imagina sem saber como é que é. E tem coisa que a gente só sabe quando vive. Mas a Bíblia diz que Jesus é maior do que a morte. Então, o que mostra isso na vida de uma pessoa? Eu tenho um tempo de luto? Tem. Claro que tem. Não dá para uma pessoa morrer na sua família e ser exigido de você que no outro dia você já esteja ali recomposto. Não aconteceu nada, não tem nenhuma perda, não estou sentindo nada. Não. A Bíblia fala daqueles 30 dias que o povo chorou por Moisés. Sabe o que é passar 30 dias chorando? E Moisés não era familiar. Moisés era líder. Então, quer dizer, Deus sabe que tem um tempo para a pessoa ela se adaptar àquilo. Perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu filho, perdi um irmão, perdi meu cônjuge. Né? Tem cônjuge que as pessoas consideram que não perderam, ganharam, né? Porque era um peso, era o fardo que não foi Jesus que deu. Né? Aí a pessoa, mas quando uma pessoa tem alguém que ela estima, considera, é outra vida, é completamente diferente. Tanto que quando uma pessoa lá, ela tem esse relacionamento assim, muito, muito, muito bom, você vê que a maior perda da vida dela é o cônjuge. Não é nem o filho, mas o cônjuge. Porque se tornou carne da sua carne. É como se a pessoa tivesse metade dela morrendo. Estava ali, acostumou uma vida, era o ouvido que a ouvia, era
a mão que lhe segurava, era, né, o corpo que lhe aquecia, era geralmente o primeiro rosto, a primeira face que via e a última face que via. Então muda a vida, né? Aí não é só uma questão de gostar, mas é convivência. E a gente vê que tem gente que às vezes perde os familiares e muda o relacionamento com Deus. Sabe, entra num questionamento por algo que é natural. Ah, por que o Senhor não me levou primeiro? A vontade de Deus é soberana. E nós precisamos crer nisso. Acreditar nisso. A vontade de Deus é soberana. Eu tenho a minha vontade? Eu tenho, não tenho? Por exemplo, a minha vontade é não enterrar ninguém. Mas tenho consciência de que a vida, né, implica que naturalmente eu enterre meus pais. Mas não que eu enterre minha filha. Mas se a vontade de Deus não for exatamente a minha vontade, então já Deus não me interessa? Não, pelo contrário. Aí é que eu preciso mais de Deus. E a gente vê em situações como essa as pessoas que realmente creem em Deus. Porque perdi, muito difícil, é uma dor que eu imagino, né, não sei. Eu nunca perdi ninguém próximo. Nesse nível, não. É uma dor muito aguda, indescritível, mas Deus está acima disso. E outra coisa, a gente não perde Deus. Deus continua conosco. Alguém se vai, mas Ele continua conosco. Então, se eu creio uma perda de uma pessoa, uma perda de uma situação, ela me aproxima de Deus ou ela me afasta de Deus? Ela deve me aproximar, porque a pedra é viva. Mas se está me afastando, como por exemplo, vamos diminuir o nível, porque eu falei algo aqui que eu creio que de uma perda na vida é a pior perda que uma pessoa pode ter. É ou não é? Perdi meu carro, perdi minha casa, perdi meu emprego. Eu não comparo a perda de uma pessoa. Mas aí então, se eu for falar disso, quando uma pessoa perde o emprego, Deus então não me serve. Perdi um carro, perdi minha casa. Quantas pessoas que por conta de um evento como esse, e aí eu estou falando de um evento numa importância consideravelmente inferior à perda de uma pessoa. É ou não é? Você perde uma casa, você não pode conseguir outra? Pode ou não pode? Você perde um carro, perde um emprego, perde credibilidade, perde o nome. É possível, não é? Orar, buscar, fazer direito a algumas coisas que não foram feitas, né? Se voltar para Deus, inclusive, mais. Gente, tem gente que na igreja, às vezes, tem uma data para algumas coisas, aquilo não acontece. Eu não quero esse Deus. Essa pessoa, em algum momento, ela foi uma pedra viva? Aí sabe o que acontece com ela? Ela se torna a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Pedra de tropeço e rocha que faz cair. Lembra que eu falei, são duas opções. A primeira, você se torna uma pedra viva com Jesus. O que é essa pedra viva? Você vai ser base também. Você vai ser estrutura também.
A sua vida é uma estrutura, ela passa a ser uma estrutura. Quer dizer, tem coisas que acontecem em lugares que você está por causa de... Por causa de quem? Por causa do Lula. Por causa de quem? Bate no peito e fala, por minha causa. Por quê? Porque Jesus está ali por causa de quem? Por causa de você. E isso não é orgulho, isso não é arrogância. Isso é fato. 5 anos atrás, vamos pegar aqui, se tivesse, tinha que ter, né? Eu não sei se o pessoal fez esses registros. Outubro de 2017. Melhor ainda, a gente chegou aqui em setembro. Setembro de 2017, porque a obra começou em setembro, né, 2 meses antes da inauguração da igreja. Então vamos colocar ali 25 de setembro de 2017. Tinha que ter uma foto da nossa redondeza aqui, ó. Quando você olha hoje aqui para os nossos arredores, você vê, alguém vai falar assim, é a economia, é isso, a gente enfrentou pandemia nesse meio tempo. A gente teve tanta situação e tem ainda tantas situações. Tudo à nossa volta melhora. O que era lugar de encantamentos, não é mais. O que estava velho está sendo renovado. O que estava ao chão foi construído. E tem mais ainda. A gente já teve notícia que aqui do lado também, em breve, já vai estar sendo feito coisas novas aí. E é na frente, é do lado, é perto. Por que isso? Isso é o que a gente está vendo. Você está entendendo? Isso é o que eu posso te mostrar. Sair aqui agora e a gente fazer um tour e eu te mostrar como era e como está. Contar, isso aqui estava assim, como é que está agora. Isso aqui era de tal forma, olha como ficou. Isso aqui, antes eu lembro que à noite tinha dias, né, e a gente aqui no começo, né, morava mais gente aqui. E eu lembro que alguém que também morava aqui, a gente às vezes comentava cedo, né, acordava, e quando ia tomar o café, um perguntava para o outro, né, você ouviu? Não, deve ter alguma coisa ali que não é possível. O que será que acontece, né? Deve ser aqui no prédio alguém que tem alguma criança pequena, porque era assim, graças a Deus a gente não ficava a noite inteira acordado para constatar que a criança chorava a noite inteira. Mas em todos os horários, e quem ficava às vezes por algum motivo de trabalho, ouvia a noite inteira. Você sabe o que é uma noite inteira uma criança chorando? Você já viu isso? Dizem que uma pessoa normal não aguenta ver uma criança chorando por mais de 20 minutos. Sabia disso? 20 minutos. É uma tortura, inclusive, que usam. Colocar uma criança do lado chorando e a pessoa não vê e está só ouvindo aquilo, sabe? Criança que eu falo é criança pequena mesmo, bebê. Aquele choro, sabe, esgoelado, gritado, aquela coisa. Pois a gente, assim, tinha uma época que eu ouvia a noite inteira. Às vezes você estava ali, demorava um pouco mais para dormir, aquilo não passava. Aí você dava uma cochilada, estava ali aquele choro. E acordava de repente para alguma coisa, estava ali o choro. E vai. Até de madrugadinha, assim, umas 5 da manhã, vamos falar. 6 da manhã. Também não ia mais do que isso. Sempre à noite. De dia, a gente chegou a pensar, né? Não deve ser alguém que vai trabalhar e volta à noite com a criança. Não. Só que foi passando um tempo, mas essa criança não cresce.
né? E esses pais, será que o povo não vê? Não deve ter um vizinho ali, né? Porque até que a gente descobriu que não era uma criança chorando. Era uma entidade que incorporava uma pessoa e passava a noite daquele jeito. Você vai falar, como é que você resolve isso? Como é que resolve, gente? Oração. Aí é onde você vai vendo o poder de Deus. Eu lembro disso hoje para falar, mas esses dias a gente lembrou. Lembra lá daquela época que tinha aquele demônio que ficava incorporado ali numa pessoa e a criança que chorava? A gente, lembro, olha que coisa, né? Nunca mais. Anos se passaram. Mas você já pensou quantas pessoas nesse tempo, até isso ser descoberto, e uma campanha de oração ser feita, eu fico pensando, será que ninguém mudou daqui por causa disso? Você já pensou quantas pessoas... Eu estava pensando isso esses dias. Você já pensou quantas pessoas devem ter mudado? Porque, de verdade, para quem tem dificuldade para dormir e acordado, se a gente aqui ouvia, eu fico pensando, então, o pessoal aqui realmente do prédio, principalmente o pessoal daquelas torres ali, mais do fundo, né? Que a direção de onde acontecia tá mais lá para o fundo, não é dessa rua. Essa situação era da rua de lá, então dava bem de frente. Eu fico pensando quantas pessoas que devem ter, né? E olha as perdas, né? Se é o proprietário do imóvel, ele tem que dar um jeito de vender, ir para outro lugar, né? Vender o apartamento, vai para outro lugar, ou cede para alguém, ou aluga. Se é um proprietário que alugou, a pessoa aluga, está até mais fácil. É ou não é? Não dá para morar aqui não, não dá para ficar aqui não, à noite não dá para dormir. Nossa, que choro assustador, né? E era um negócio perturbador mesmo. Então, há o prejuízo, que é o que a gente vê que Jesus foi, ou Jesus é a pedra viva, onde que a gente vê isso? Na passagem lá de Gadara. Lembra que Jesus chegou lá, não tinha um endemoniado? O gadareno? Que vivia quebrando as coisas e destruindo e tal, e ninguém conseguia prendê-lo, e ele vivia perto dos túmulos, né, que é um lugar ali, um lugar assim, sombrio, sem vida, né, ou seja, está perto da morte, está ali flertando com a morte, está ali próximo da morte. Quando Jesus chegou, ele já... O que você quer aqui? E Jesus, né? Jesus repreendeu o mal, expulsou o mal. Não me deixa fora daqui não, não me manda para longe dessa região. Deixa eu ir para aquela manada de porcos. Jesus deixou? Deixou. O que aconteceram com os porcos? Veja que há misericórdia com pessoas, né? E por isso que isso aqui também é uma outra palavra difícil. Não é difícil para pregar, é difícil para algumas pessoas ouvirem. Que a gente vê aqui que é a misericórdia de Deus, né? Alguns ainda não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Veja que aqueles demônios que estavam em uma pessoa, não mataram ela. Apesar de judiarem dela, apesar de causarem sofrimento nela. Aquele homem, eu imagino a cena dele todo machucado, aquela pessoa que sempre está cortada, sempre está cheia de hematoma, né? Descuidada completamente. Sabe, aquela pessoa que você vê que não toma banho, que está ali com a roupa suja, sabe, de
de fezes, de urina, que onde tiver sai fazendo as coisas, que o odor dele devia ser assim terrível, devia sentir a 100 metros. Era matando ele aos poucos, mas não matou. É ou não é? A gente compara com um Jó. O Jó se coçava com um caco de telha, tamanha dor dele. Tinha um problema na pele que era devastador. Estava mal, né? Perdeu os filhos, né? Tinha uma mulher que naquele momento para ele não foi companheira, foi ali um carrasco na vida dele, porque em vez de falar para ele o que é bom, dar bons conselhos, acabou sendo um peso na vida dele. Mas veja bem, o Senhor colocou um limite do que o diabo podia fazer na vida do Jó. E o Jó não morreu. E a gente vê, e isso é uma coisa para, assim, levantar a nossa esperança. Porque esse endemoniado, que tinha legiões de demônios, né, tanto que depois esses demônios, era cerca de 3.000 porcos, quando esses demônios foram para os porcos foram para um abismo, se precipitaram, caíram e morreram. Mas no homem não mataram ele. Você está percebendo? Isso aí, às vezes, você olha uma área da sua vida que você fala, mas está assim. Mas está de tal forma, está de tal jeito. Mas o demônio tem limite. Veja que não deu tempo deles possuírem os porcos morreram. Não tiveram um ataque fulminante. Não, eles se precipitaram no abismo e morreram. O que mostra que Deus permite que situações na sua vida vão até onde elas podem ir. E de repente não está tendo a atitude, a oração, a entrega. Porque só me falta a morte. Não, falta muita coisa ainda. Porque eu só não perdi isso. Não, você tem esperança, você tem Deus. Você tem oportunidade, você pode se libertar. Pode soltar aquilo que não é que está te prendendo, mas tem coisa que é você que está preso a isso. Está preso a algum lugar, está preso a uma conduta, está preso a uma pessoa. Quantas pessoas que estão presas a pessoas e essa corrente é que está, segurando elas. Solta essa corrente e pega na mão de Jesus. Eu vou me apegar com Jesus. Eu vou olhar para Jesus como uma pedra viva. Para aquele endemoniado, Jesus foi o quê? A pedra de tropeço? Foi o quê? A pedra viva. E para o povo de Gadara, Jesus foi o quê? A pedra de tropeço. Porque eles o rejeitaram. Eles não viram, eles não consideraram. Viram, eles viram sim. Ver, eles viram. Eles não consideraram a obra que Jesus fez no endemoniado. Eles consideraram a perda dos porcos. Tem gente que está vivendo assim. A pessoa não pega a palavra para se limpar. Eu vou me limpar. Por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha falhado, por mais que eu tenha pecado, mas eu tenho em Jesus a única chance que eu tenho de me salvar. Primeiro, ter salvação eterna. E segundo, ter vida aqui. Vida em paz. O que Jesus disse? Eu vim para que vocês fiquem perturbados dia e noite, porque eu vou ficar ali, entendeu? Perpetuando cada um dos seus erros, seus pecados. Eu quero que vocês fiquem mal. Foi isso que ele disse? Deixo-vos a minha e a minha paz eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Não são essas exatamente as palavras de Jesus? Deixo-vos a minha paz. Jesus falhou? Jesus pecou? Jesus, em algum momento, vacilou e desagradou a Deus?
Ele não tem autoridade para dizer assim, eu não falhei, você falhou. Aí, ó, como você é um imundo, como você é um fraco, um fracote, como você é uma pessoa, olha como Deus falava lá atrás, né, via profetas. Ô, sua prostituta descarada, né, como você tem pouca força de vontade. Isso é um versículo. Semana passada a gente leu. Jesus vem e diz assim, deixo-vos a minha paz. Eu que não falhei. Eu que não pequei. Fique em paz. Viva em paz. Mantenha a paz. Receba a paz. Você já recebeu a paz de Jesus hoje? Que tem uma dose de paz para hoje. Você já foi lá e sacou já no caixa de Jesus a sua paz de hoje? Hã? Você já declarou que esse é o dia que o Senhor fez para você? Que Ele te ama? Hã? Você tem um dia de paz pela frente? Hã? Eu tenho. Ah, mas... Não, é menos. Mais é Jesus. Tudo que não é Jesus é menos. Mas o fulano... Não, o fulano é menos. Mas tal situação é menos. Jesus é mais. Jesus é a pedra viva em quem nós nos sentamos igual Moisés. É a nossa base. É o nosso start, é o nosso início. Quando você começa por Jesus, quando você começa em Jesus, você está tendo o melhor começo. Quando você fala com Ele, antes de falar com pessoas, você teve a conversa decisiva. Quando você espera dele, não espera de pessoas, pessoas te desapontam, pessoas te decepcionam, pessoas falham, Jesus não falha. As pessoas dormem, se esquecem, perdem os compromissos, Jesus não. E o compromisso dele é estar conosco. Como ele disse, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu creio que Jesus está aqui. E não está aqui apenas, Ele está comigo, que Ele está com cada um aqui que crê. Mas tem gente aqui que pode estar vendo Jesus como uma pedra de tropeço. Porque ainda vê Jesus como via um irmão, porque vê Jesus como alguém que não é justo, porque levou um familiar, levou um parente. Porque o meu, porque me deixou, porque eu fiquei sozinho, porque eu perdi, porque tal coisa aconteceu. Não deixa essa linha diabólica de pensamento tomar sua mente, porque com Jesus ou nós cremos, e Ele é a pedra viva, e por causa dele nós também nos tornamos pedras vivas, ou para nós Ele vai ser a pedra de tropeço e rocha que faz cair. É só você lembrar de Gadara. O que aconteceu naquele lugar. Ou Genezaré, dependendo da tradução. Não vai embora daqui, vai, porque aqui o Senhor vai nos causar. E Jesus ali era a salvação, era a cura, era a paz, era a libertação. Era o poder e a demonstração de Deus naquele lugar e na vida daquele povo. Quantas crianças podiam ter sido curadas, quantos casamentos restaurados, quantas pessoas que estavam perturbadas, oprimidas, que podiam ser ali transformadas e ficarem bem, mas eles rejeitaram. Eu penso, por exemplo, o próprio exemplo aí dessa possessão diabólica. Quantas pessoas que podiam, né, ter aí vindo para a igreja, moram do lado. Tem gente que está aqui agora, que chegou antes das 7 aqui hoje, e que moram longe. E quantas pessoas não podiam ter aproveitado aqui essa proximidade que a igreja passou a ser delas? Estarem aqui todo dia. Todo dia. Tem uma senhora que ela mora
no interior, né? E ela veio para cá, mudou aqui, tem umas 3 ruas para lá. E ela fala, meu Deus do céu, a melhor escolha, a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Porque antes ela acompanhava tal, né, pela televisão, ela assistia os cultos. E aquilo alimentava ela, falou, não, mas eu quero estar lá. E para ela não é tão simples, porque aqui é mais caro. Eu sei que é mais caro morar aqui, perto da igreja. Não é o lugar mais caro de São Paulo, mas é mais caro do que muitos outros lugares. Fato. Mas assim ela falou, olha, eu fico com menos dinheiro. Mas o que isso está trazendo para mim não tem preço. Ou seja, ela está pagando mais caro para estar perto da casa de Deus. Ela está pagando. Se ela morasse aí mais na periferia, ela ia pagar mais barato. Ia sobrar mais dinheiro. Mas uma das coisas que ela falou para mim, uma das coisas que hoje eu consigo pagar o aluguel, o senhor sabe o que é? Eu falei, não. Ela falou assim, de remédio. Tem remédio que eu não tomo mais. E ela falou, eu tenho um prazer em pagar o meu aluguel, porque eu sei que parte daquele aluguel era tal remédio que eu tomava. Eu falei, que benção, amém. Agora vamos crer para a senhora também avançar, crescer, sair do aluguel e outras coisas. Mas quem fez isso por ela? Jesus. E ela conheceu Jesus aqui. Para ela quis, ela creu, ela pegou, ela bebeu desse Espírito. E Jesus sempre quer algo de nós, gente. Para alguns, é aquela atitude que não foi tomada. Para alguns, é o dinheiro que Ele quer que você invista nele, nas coisas dele. Ah, Jesus quer o meu dinheiro? Não, Jesus Ele quer você. Mas cada um de nós temos uma maneira de demonstrarmos a nossa fé. Você acha que Jesus queria aquelas únicas 2 moedas daquela mulher viúva? Você acha que Ele queria? Hã? Viúva, agora você vai ficar sem nada, eu vou pegar o seu dinheiro agora e eu vou usar. Você acha que Jesus queria? Mas aquilo não chamou a atenção dele? De verdade, se o que Deus quiser de nós for dinheiro, que bênção. Porque é tão mais fácil dar dinheiro do que algumas coisas. É ou não é? Dinheiro é muito mais fácil do que algumas coisas. Dinheiro é mais fácil do que voltar no tempo. Voltar no tempo é impossível. Dinheiro é mais fácil do que, às vezes, suportar pessoas. Se alguém me perguntasse entre conviver, suportar tal pessoa ou ficar sem dinheiro até o fim do ano, não é o fim do mês, não. Você achou que eu ia falar o fim do mês, né? Qual que você escolhe? Senhor, estou duro. E assim eu sigo. Tem coisas que não têm preço. Tem coisas que têm, graças a Deus. Tem coisas que têm preço, paga. Ah, mas é o dinheiro que Deus quer? Não, mas tem gente que é o dinheiro, igual aquele príncipe. E veja que Deus não fala, dá o teu dinheiro para mim. Não, faz tal coisa com o teu dinheiro. Faz isso aqui com o teu dinheiro. Lembra daquele príncipe que foi até Jesus? Ô Senhor, o que eu faço, né, para ganhar o reino dos céus? Ah, você cumpre os mandamentos? Cumpro, tal, faço isso, tal. Ah, que legal, maravilha, bacana. Agora pega os seus bens e reparte com os pobres. E vem e me segue. Não era o dinheiro. Jesus não queria o dinheiro. Mas o dinheiro era o que afastava, tanto que ele provou isso para Jesus. O dinheiro era um impedimento para ele seguir Jesus. Quantas pessoas que por causa de dinheiro tiraram o pé? Eu digo para quem eu estou há 3 dias, sexta, sábado e domingo,
Ebenezer, até a quinta o Senhor me ajudou. E até o domingo o Senhor vai me ajudar, em nome de Jesus. Eu vou concluir o propósito dos projetos de conquistas. Eu estive todos os dias na igreja, como a maioria aqui. E aqueles que não vieram todo dia, vieram 2 vezes num dia, vieram aqui num jejum e passaram o dia inteiro e compensaram, que bênção. Mas eu digo para quem podia estar e não veio, eu digo, ai, ai, ai. Esses dias alguém perguntou para mim, o que você fala para o fulano aqui, ó, que não vem num projeto? Eu falei assim, ai, ai, ai. Essa é a palavra que eu digo. Porque eu construí, ó, eu peguei a pedra viva e estou construindo uma casa. Eu decidi me tornar uma pedra viva junto com Cristo. Eu não estou priorizando outras coisas. A minha prioridade no princípio do ano é Deus. Aí depois o resto do ano continua sendo Deus. E eu não perco nada por isso. E você que está aqui, você que tem insistido, tem vencido, tem superado, isso é uma maravilha. Porque você decidiu se fazer uma pedra viva com Cristo. Tem dias que, fala a verdade, você tem vontade de vir para a igreja? Não precisa responder tão rápido assim também, gente. Podia dar uma, como se diz, uma massageada no ego da gente, né? Eu sei que não. Estou brincando. Vai falar, tem dias que eu também não tenho vontade? Também não. Aí agora você se sentiu igual eu, né? Ah. Tem dias que a gente não tem vontade. Vontade? Não. Mas a gente sabe o que deve fazer. Então, às vezes você está ali, então, opa, não. Eu sei o que Deus quer de mim. E eu tenho força nele. E ele está comigo. Quando você fala que Jesus está com você, você até percebe um ânimo diferente. Você percebe que aquele desânimo, aquele cansaço, aquela fraqueza, sabe, aquela moleza, vai perdendo lugar na sua vida, vai perdendo lugar no seu corpo, nas suas forças, e você consegue mais. Mantenha-se como uma pedra viva. E lembre-se que depois que nós conhecemos Jesus, ele não vai ser uma pedra jogada, ele não vai ser uma pedra morta. Ou ele é uma pedra viva, da qual nós vamos usar como base, estrutura, alicerce para a nossa construção. Ou ele vai ser uma pedra de tropeço, que é em quem e pelo conhecimento dele que nós vamos tropeçar e cair. Não dá mais para ser o tipo de gente que não tem pedra no caminho. Ou ele é a pedra da construção, ou ele é a pedra de tropeço. Por isso que você vê que uma pessoa, às vezes, ela veio, se converteu, estava na igreja, e ela tinha altos e baixos na igreja. Tem gente que tem altos, tem gente que tem altos e baixos, mas a pessoa que se desvia da palavra, ela não tem altos e baixos, ela só tem baixos. Você está entendendo? Aí ela entra numa derrocada. É uma derrota atrás da outra. É uma notícia pior do que a outra. E não é notícia que chega até ela. É a vida dela vai se tornando notícia pior do que a outra. Não dá mais para viver como se a gente não tivesse ouvido falar de Jesus. Nós ouvimos, nós conhecemos. E que ele seja essa pedra viva que também nos torne pedras vivas. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito, coloca no seu coração. Vamos falar com Deus agora. E eu quero começar apelando para aqueles que ainda, por algum motivo, algum sentimento, e pode ser que tenha gente aqui que até hoje está chateado com Deus por conta dessas perdas, principalmente a perda de alguém. A maior bênção da tua vida é ter conhecido Cristo.
E não é para você poder reclamar para ele por que ele levou tal pessoa. Ou ainda uma coisa muito ínfima, né? Por que o senhor deixou eu perder? Eu perdi o carro, perdi o emprego, eu perdi tal coisa, eu perdi um cliente, eu perdi... Não. Isso é diminuto perto do que nós temos com Jesus. Eu não estou dizendo que isso não te causou nada, não te causou dor, não te causou perda. Claro que sim. É ruim perder o emprego, é ruim perder o casamento, é ruim perder uma pessoa amada. Isso é ruim, não estou dizendo que é bom e que você tem que ver com bons olhos, não. Eu já fiz um culto aqui que eu não sou aquela pessoa que fala que tudo que acontece na sua vida você vai ver com bons olhos, não. Tem coisa que é uma consequência, você errou lá atrás, você plantou, você está colhendo agora, é ruim, era para ser ruim mesmo. Essa vida que alguns pintam aí em cursos, em coaching, que tudo, exatamente, absolutamente tudo é bom de alguma maneira, não é bom. É igual ao equilíbrio que o nosso corpo tem. Tem muitas bactérias no nosso corpo que são boas, mas tem bactéria ruim que também pode te matar. Se você não tiver um equilíbrio, você vai morrer. Isso em tudo na vida. Agora, Jesus não dá para ter equilíbrio. É um pouquinho de pedra de tropeço e um pouco de pedra viva. Não, ou é uma coisa ou é outra. Sua vida começa, seu dia começa em Jesus, começa por Jesus. Você começa falando com Ele, você termina o dia falando com Ele. Você tem um relacionamento de intimidade, a ponto de ter coisas que você só fala com Jesus. Quanto mais tempo a gente vai passando com Jesus, uma coisa vai ficando evidente. A gente vai tendo menos necessidade de falar algumas coisas para pessoas. E a gente passa a falar com Jesus. Mas a gente vai se tornando melhor para as pessoas. Porque a convivência com Jesus nos torna uma pessoa melhor, que a face do homem dele. Nós passamos a ter um nível de excelência maior, porque nós convivemos com Ele. Então nós vemos quem nós somos por causa dele, porque convivemos com Ele. Nós vemos a autoridade que Ele era, a autoridade que Ele tinha, a consciência de Deus que Ele tinha. Nós passamos também a ter consciência de Deus e de Deus conosco. Passamos a ser um servo melhor. E servimos pessoas como antes não servíamos. Nós nos voltamos para elas, não porque elas são importantes ou podem nos dar alguma coisa, mas porque agora nós sabemos que esse é um dos nossos propósitos de vida. É uma missão. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, eu oro para que cada um aqui que ainda não tem essa vida, essa intimidade, essa comunhão com o Senhor, que passe a ter. Que passe a viver, meu Deus, não como quem ouve informações sobre o Senhor, mas como quem convive com o Senhor, como quem tem vida com o Senhor, e como quem não tem vida mais sem o Senhor. Porque sem o Senhor, meu Deus, nós não vivemos. Sem o Senhor nós nem sobrevivemos. Porque sem o Senhor não há por que, meu Pai, estar vivo, não há para onde ir. Por isso que o Senhor é o nosso tudo. Como o Senhor mesmo diz na Tua palavra, eu sou o Alfa
e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Que cada um aqui, meu Deus, tenha mais, viva mais, esteja mais com o Senhor do que já esteve. Eu oro para que cada pessoa a quem chega, meu Deus, essa mensagem, que decida viver com ela e por ela. Que essa mensagem seja, meu Deus, uma direção que essa pessoa venha a seguir. E que o Senhor seja uma pedra viva. Que o Senhor seja a fonte de águas vivas para ela. E não, meu Deus, não, Senhor, a pedra de tropeço que faz cair. Esteja conosco, Senhor. Mais uma vez eu tenho alegria, meu Pai, de apresentar ao Senhor a vida de cada um e consagrar cada projeto de conquista neste dia e nessa manhã. Estamos até aqui, meu Deus, chegamos até aqui nos ajudou o Senhor. E eu oro por vitórias, eu oro, meu Deus, por concretizações. Eu peço, meu Pai, que cada linha que foi escrita nesse projeto, que seja materializada nessa vida, que seja, meu Pai, concretizada, meu Deus, na vida dessa pessoa, cada uma dessas palavras. O que ela creu, o que ela escreveu, o que ela vem pedindo, o que ela vem apresentando ao Senhor, o que ela tem, meu Pai, construído com o Senhor, inclusive o Senhor a ajudou a escrever, o Senhor inspirou, o Senhor, meu Pai, plantou no coração dela essas sementes, para que ela cresça. Eu declaro, meu Deus, que cada uma dessas palavras se cumpram na vida dela, e que ela veja, Senhor, a diferença que há na vida de um justo para a vida de um ímpio. Que ela viva, meu Deus, o melhor dessa terra, porque ela creu, porque ela colocou e apresentou ao Senhor, e eu declaro vitórias. Eu peço, Senhor, que hoje seja um dia, mais um dia, meu Deus, de entregas, de vitórias, de livramentos, meu Deus, de portas sendo abertas, de pessoas que tinham ido, sumido, desaparecido, retornando, batendo na porta igual Pedro bateu, meu Deus, e a Rode abriu e nem acreditou que era ele. Que hoje pessoas, meu Pai, tenham, meu Pai, a seguinte mensagem de um porteiro, que na frente de casa, que na porta, meu Deus, que lá naquele local onde essa pessoa nunca mais foi, que apareça. Que esse familiar volte, que essa família seja restaurada, que esse casamento, meu Deus, acenda a chama, que ele seja restaurado. Que o Senhor, meu Pai, abra portas de emprego, envie o cliente, que esse negócio seja fechado, que essa cura aconteça, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é, meu Pai, aquele a quem nós servimos. Venha ao nosso encontro. Atenda, meu Pai, as nossas orações. Nos dê vitória. Materialize os projetos de conquistas deste ano de 2023 na vida de cada um. Eu concordo com cada oração. E eu ligo cada uma aqui na terra para que sejam todas ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.